que eu encontro o Pai? De que maneira eu vou encontrar o Pai? Então é isso que nós temos que pensar. De que maneira que eu vou me alimentar da palavra de Deus? Como que eu vou me alimentar? De que maneira que eu estou me alimentando também relacionado às coisas do mundo? Será que eu tenho me alimentado mais das coisas do mundo? Né? Um exemplo muito grande, até houve assim, as pessoas tirando sarro, foi na época do início da pandemia, né? Que as pessoas assistiam demais os telejornais e estavam acontecendo o quê? Com medo. Desesperados. Então elas estavam sendo alimentadas com o quê? Com medo, com desespero. Mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, o que nós temos o quê? A esperança, nós temos o amor, nós sabemos que nós fomos remidos pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos estar firmados a nossa fé. Aonde? Na palavra de Deus. E lá, acho que Filipenses fala também, né? Tudo que é bom, tudo que é amável, né? Se existe alguma boa fama nisso, né? Que tem que consistir o nosso pensamento. Sim. Então, nos momentos da nossa vida, tipo, a gente tem que pôr em prática, né? Isso mesmo. Então, quanto mais meditamos na palavra de Deus, o que nós temos? Mais direção, mais entendimento, mais compreensão do mundo, mais intimidade com Deus, mais mudança e transformação da nossa vida. As pessoas podem falar para você, mas agora Cristo vai voltar mesmo, agora é a hora, hein? Mas você estando pautado na palavra de Deus, você fala, não, calma, vamos ver o que Deus está falando na sua palavra. Ainda faltam algumas profecias a serem cumpridas. Mas mesmo assim eu tenho que estar me preparando, porque assim, eu não sei o dia de amanhã. Eu tenho que estar com o meu vaso cheio da presença de Deus, cheio de óleo, cheio da presença do Senhor. Mais entendimento. Uma das coisas que eu tenho falado com a minha esposa ou com meus amigos é o que? Neste momento, qual é o dom do Espírito Santo que se Deus chegasse e falasse, qual é o dom que você quer? É discernimento de Espírito. Por quê? Porque é para saber realmente as informações que têm acontecido tanto dentro e fora da igreja. Será que estão vindas realmente do trono de Deus ou não? Que são verdade mesmo. Que são verdadeiras ou não? Então, é um momento tão tribuloso que a gente está vivendo e tantas coisas que há 3, 4 anos atrás a gente perguntava para o pastor, né? E aí, né? Ou muitas coisas até pessoais, né? Quantas coisas pessoais a gente tinha, né? Será que pode isso? Será que não pode isso? Será que faz isso? Pode? Será que isso não pode? Hoje as pessoas fazem, né? Sem perguntar, sem nada. Então, assim, ter entendimento, né? Outra coisa que, quanto mais a gente ler a palavra de Deus, o Espírito Santo nos dá o que? Temor, né? Respeito a Deus, ali, reverência, né? Quando a gente entra no templo, a gente sabe que a gente vai ficar ali 1, 2 horas, mas adorando a Deus. Né? O culto é para Deus, não um culto para nós. Isso que esta nossa geração tem perdido isso, né? Daqui a um tempo vai haver uma revisão na Bíblia, né? Na ortografia da Bíblia, porque não existe mais a palavra Senhor, já é você, né? Porque as pessoas já não tratam mais Deus como o Senhor, mas como você, né? E assim, então, mas isso é tão íntimo, né? Mas os caras que eram mais íntimos de Deus, né? Ali sempre trataram como um Senhor, né? Mas são questões, né? São coisas a pensar aí, né? Então, assim, o que a palavra de Deus nos traz a cada dia é o que? O temor, né? O cuidado, a santidade, a reverência. Quando eu estou no altar, estou ali representando a Deus, estou falando de Deus. Quando eu estou dando esse estudo aqui, a reverência, o temor que eu tenho, né? Eu estou falando aqui, com certeza minha esposa deve estar junto, assim, um medo de a gente falar alguma coisa que vá até contrária à vontade de Deus, né? Porque nós estamos aqui representando a Deus, nós estamos ensinando algo de Deus. Então, um medo de falar alguma coisa que vá até contrário ao Senhor, sim, né? E esse negócio do temor é uma coisa engraçada, né? Porque isso se aplica até à nossa vida, porque hoje em dia, não sei, eu acho que estou numa fase em que eu reparo muito isso, né? Meu Deus, como assim, as pessoas não têm mais medo, né? Tipo assim, medo do jeito que elas falam, assim, não pensa assim, nossa, isso traz um peso de consequência para mim. Então, acho que se aplica a tudo, né? As pessoas não têm respeito na sociedade, também não têm respeito com Deus, não têm respeito com a igreja, ou com a figura do pastor, ou um pai, uma mãe, enfim.
E aí a sociedade está aí para mostrar qual que é o resultado, né? Sim. E a gente tem que ter esse temor, né? Por exemplo, para nós é comum ter esse temor na oração, tudo. Você não vai orar, por exemplo, só de roupa íntima, né? Às vezes eu tiro até sarro do Jackson, porque se ele tiver de camiseta regata e ele for orar, ele vai por camiseta de manga, né? Tipo assim, eu brinco, mas eu entendo ele, tipo assim, é uma reverência, né? E isso se aplica à nossa vida também, né? Tipo, o seu chefe chega para falar com você e você pega e põe o pé em cima da mesa e fala, e aí, cara, não é assim. E aí com Deus, tudo bem, de qualquer jeito, né? Então a gente tem que refletir Sim, mesmo. nós precisamos A nossa prática, né? a prestar atenção nisso, né? Uma coisa que eu sempre, assim, Deus tem trabalhado muito na minha questão, na minha vida, eu sempre falo, é João 15, né? É a pureza, obediência, e através desses princípios, assim, Deus ele vai responder às nossas orações, né? E tantas outras situações também na nossa vida que nós precisamos muitas vezes declarar a palavra de Deus. E isso o Espírito Santo nos faz lembrar. Mas nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Como que você vai declarar a palavra de Deus se você não a conhece? Né? Tem tanta gente que cita tanta coisa, fala, isso aqui está lá na Bíblia. Né? Daí você fala então para mim que está na Bíblia. Fala. Daí fala, é um provérbio, sei lá, né? Chinês, que nem existe, né? E outra questão, né? Tanta mistura que está acontecendo. Quantas pessoas aí estão fazendo coisas, né? Não se importam mais. Né? Eu sou cristão, mas eu coloco uma mensagem lá da Umbanda. Eu sou cristão, mas eu coloco uma mensagem do Chico Xavier. Eu sou cristão, mas eu coloco uma mensagem sei lá, da Anitta. Entendeu? Então tem que tomar cuidado, né? Sou cristão, mas eu não vejo problema nenhum em assistir o Big Brother, né? Então tem que tomar cuidado nessas coisas aí. Agora, vamos para o quarto ponto, que é entendendo os estilos da Bíblia. Esdras 7:10. Tem aqui? Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Vamos lá. A Bíblia é dividida em história, né? Quais são os livros relacionados a histórias? Por exemplo, Neemias, Mateus, poesias, Salmos, Provérbios, profecia, Apocalipse, Isaías e cartas, Coríntios, Filipenses, Colossenses. Então a Bíblia é dividida nesses tópicos. História, o que são os livros históricos? São livros que narram fatos vividos, que são fatos que aconteceram, né? Por que tem esses livros na Bíblia? Deus deixou esses livros para nos mostrar como ele operava naquela época, como que Deus agia em cada situação, né? E com toda certeza muitas pessoas falam assim, mas o Velho Testamento não serve hoje. Claro que serve. Pega lá muitos princípios que estão ali em Deuteronômio, Números, e tenta aplicar na nossa vida hoje. Existem muitos ali que dá para aplicar em relação à saúde, em relação ao alimento, em relação ao cuidado com marido, mulher e tantas outras coisas, né? Livro de poesia, né? Por que Deus deixou esses livros poéticos na palavra de Deus? Os livros poéticos nos ensinam a forma de adoração, a forma que Deus quer ser adorado. Pega o livro de Salmos mesmo, vê o que Davi falava do Senhor, como ele se relacionava com o Senhor, como ele mostrava através dos Salmos a grandeza do Senhor, né? Os livros de profecia, né? Esses livros ainda revelam o que já aconteceu, né? Por exemplo, Jeremias, Isaías, uma parte de Isaías já se cumpriu, né? O que Deus falou, ele cumpriu. E também os livros aí, por exemplo, Miqueias, Abacuque, próprio Apocalipse, que nós talvez iremos viver, ou nossos filhos, são livros com acontecimentos futuros, né? Se Deus fez no passado, com toda certeza Ele também vai fazer ou no nosso presente ou no futuro. Então são coisas que estão por vir. E por fim, as cartas, né? O que seriam as cartas?
Se você tem dúvida, né? Por exemplo, a mulher, por que a mulher usava véu? Vai ler a Bíblia. A Bíblia ensina por que a mulher usava véu. Né? Como que deve ser um relacionamento de homem e mulher? Você vai ler, lá nas cartas de Paulo fala. Como que deve ser dentro da igreja? Da mesma maneira. Como que deve ser a minha conduta fora da igreja? Também tem lá. Então as cartas são ensinos de doutrina como viver como cidadãos do reino de Deus. Então as cartas estão nos preparando, né, já para viver praticamente o reino vindouro, o reino dos céus. É claro que ainda existe o pecado, existe tantas outras coisas, mas aquilo que nós hoje estamos fazendo e está dentro da conduta, está dentro da doutrina cristã, com toda certeza agrada a Deus, né? E por fim, o último tópico é o quê? Existem 2 temas principais na palavra de Deus. É claro que o autor colocou como 2 temas principais aqui, mas ele mesmo disse que há outros temas, mas para ele seriam esses 2 temas principais, que é a nossa próximo dia aqui, né? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, os 2 temas principais para o autor é o quê? A aliança de Deus e o reino de Deus. Na palavra de Deus nós temos várias alianças. Aliança abrâmica, a própria nova aliança ali quando o Senhor Jesus na Santa Ceia faz. Então, o que seria essa aliança, né? Seria, por exemplo, a fidelidade de Deus para com o homem, né? Até muitas vezes, quando você olha, quando você estuda, você vê que assim praticamente Deus já fez todas as coisas, né? Deus, nesta aliança, Ele fez todas as coisas. A nossa parte é o quê? Aceitar ao Senhor Jesus, ter a salvação e o que? A obediência. O restante é a obediência. Então, praticamente, essa aliança, a nova aliança, o que Deus fez? Praticamente todas as coisas. Nós, mesmo a nossa obrigação é o quê? Aceitar o Senhor Jesus, obediência e crer. Só isso. Então, esses são os temas principais. Outro tema principal do autor aqui, ele coloca como o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? Sabemos que Deus governa. Quando nós pensamos assim, está tudo uma bagunça. Quando nós pensamos assim, as coisas, o governo tá ruim, a saúde está ruim, a política está ruim, não sei o que está ruim. Nós temos que ter o quê? O conhecimento que Deus está controlando todas as coisas. Deus está permitindo todas as coisas. Então, nós estamos aqui como participantes do reino de Deus. A Bíblia nos diz como que nós somos o quê? A luz do mundo, nós somos o sal deste mundo. Então, nós precisamos ser diferentes. Como que nós atuamos em relação ao governo? Nós oramos, nós criticamos, nós apoiamos. O que nós vamos fazer em relação ao aborto? Qual é a postura do cristão em relação a isso? Então nós somos participantes do reino de Deus e nós precisamos ter as resposta para um mundo que está carente do Senhor Jesus. Muitas vezes um suicídio, muitas vezes alguma coisa que acontece dentro de casa. Não é que Deus não esteja vendo, mas muitas vezes está faltando pessoas de Deus para se relacionar com essas outras pessoas, para falar do amor de Cristo, para não negligenciar o amor de Cristo, para demonstrar, testemunhar do amor de Cristo. Quantas e quantas pessoas são cristãs, mas são vazias. Então, por isso que nós precisamos nos encher da presença de Deus, nos encher de Deus a todo momento. Por isso que nós estamos aqui. Era simples, nós aceitamos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração e o Senhor já nos levar embora. Mas por que Deus nos deixa aqui? Para demonstrar e falar do seu amor às outras pessoas. Muitas vezes nós como cristãos estamos muitas vezes trabalhando em lugares onde que há também cristãos. É um ajudando o outro e muitas vezes aquele irmão que não dá bom testemunho, mas você está ali dando bom testemunho, você falando do amor de Deus. E muitas vezes você está fortalecendo aquele irmão que está fraco. Então por isso nós também não devemos julgar. Não julgue aquele que ainda não conheceu a Cristo,
Não julgue aquele que ainda está em adultério. Apresente sem a verdade, fale a verdade a ele. Apresente também a Cristo a ele. Não adianta você apenas apontar o pecado e você não trazer a solução. A solução é Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Volte ao Senhor. Tenha um relacionamento com Ele. É isso que nós devemos fazer. É isso que Cristo espera que nós venhamos a fazer. Na situação do nosso dia, como que nós estamos tratando as pessoas? Será que realmente nós estamos tratando como Cristo gostaria? Ou da maneira que eu quero, da maneira que eu gosto? Então nós temos que pensar nisso. Outra coisa, você que ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo, não perca tempo. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de entregar a sua vida a Ele. Não deixe para amanhã, não deixe para depois deste vídeo. Entregue hoje a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não deixe, amanhã pode ser tarde demais. Você que é pai, chame a sua família, converse com sua família. Você que é mãe, do mesmo jeito. Você que é filho, o Senhor Jesus está de braços abertos a vocês. Busquem ao Senhor. Coloquem todos os seus medos, as suas fraquezas, os seus temores na mão do Senhor. Peça direção, peça entendimento no que você deve fazer. Amém? Que você que está vendo este estudo, que Deus possa abençoar a sua vida. Que possa trazer luz aonde necessita, esclarecer aonde que é necessário na sua vida. E que essa semana você possa ser grandemente abençoado, que você possa receber as surpresas que você está necessitando, a provisão que você está necessitando. E mais do que isso, que você possa receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Amém.